minha vida flua mais a tua unção, mais o teu poder. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo repouse sobre sua vida nesta noite. Que você possa sair dessa noite impactado pela palavra, transformado pela palavra, e que nós possamos adorar a Deus nessa noite e lhe prestar um culto que somente a Ele é devido. Vamos orar. Santo, eterno Deus, nós te louvamos nessa noite, nós agradecemos pela tua providência, nós nos colocamos na tua presença nesta noite como teu povo, como a tua igreja, aqueles que o Senhor trouxe, ó Deus, até a tua casa, para louvar, para adorar, para ler a tua palavra, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, pelo poder do teu amor, pela tua graça, que repousa sobre as nossas vidas nessa noite. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Eu vou ler a palavra de Deus e os irmãos acompanhem. Acho que será projetado aqui também. Amém? Salmo de número 40. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também tem e teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do teu livro, está escritos a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-me pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia os que se comprazem do mal. Sofram perturbação por causa da tua ignomia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se jubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, ó Senhor, seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém, cuida de mim, tu és o meu amparo, o meu libertador, e não detenhas, ó Deus meu. O salmista nos traz vários motivos para que nós possamos adorar a Deus. Ele relata, num breve capítulo, alguns exemplos de que nos leva a adorar a Deus. Se não olhamos o versículo 5, são muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Os motivos que nós adoramos a Deus, se nós formos começar a enumerar, nós passaríamos a noite toda e não acabaria de enumerar aquilo que nos leve a adorar a Deus. E esse momento
da nossa liturgia que nos conduz à palavra é chamado para adorar. Eu convido agora você que está aqui nessa noite a adorar a Deus. Nesse momento, gostaria que você abaixasse a sua cabeça e colocasse seu coração diante de Deus e explanasse aquilo que você tem adorado, aquilo que Ele tem feito na sua vida. E após alguns instantes, eu vou convidar o nosso diácono Júnior que nos eleve em oração de adoração ao nosso Deus. Quero convidar a igreja ainda, nesse instante, se colocarem em pé, para nós adorarmos a Deus com o hino de número 64, Grata Memória, que nós possamos ter na memória sempre quem somos, quem éramos e quem nós seremos, com o nosso Deus ao nosso lado, porque Ele nos chamou e nos trouxe para a sua presença. E nós temos que ter isso sempre na nossa memória. O hino 64, Grata Memória. De cantar-te glória.
cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. A igreja pode se assentar. Ainda no livro de Salmos, agora no capítulo 51, um salmo, acredito que bem conhecido, salmo do rei Davi. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem também. Salmo de número 51. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O salmista também, neste salmo, nos traz a nossa memória, quem nós somos e quem nós ainda, como pecadores que somos, que nós podemos ainda nos achegar na presença de Deus, mesmo pecadores, mas sabedores que fomos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, e fomos lavados pelo sangue de Cristo. E nós podemos então nos achegar na presença de Deus nesta noite, nós, sem interferência de ninguém, você e Deus, é o seu momento, ninguém pode fazer isso por você, apenas você. E você tem essa liberdade de confessar os seus pecados e pedir perdão para Deus, e na confiança que nós recebemos o perdão para os nossos pecados. Eu convido então você nesse instante a baixar a sua cabeça e de uma forma silente buscar a Deus nessa noite e pedir perdão pelos seus pecados. E após alguns instantes vou convidar o pastor Marcelo que nos eleve a Deus uma oração de confissão também, uma oração audível após alguns instantes.
novamente a igreja se colocar em pé. Nós vamos entoar o hino de número 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, paz que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam, nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Convidar aqui nossos irmãos do louvor. Aproveitar que os irmãos já estão em pé, já vamos passar então para o louvor. E nossos avisos ficará então entre a mensagem. Aí o pastor Marcelo lá atrás traz os nossos avisos. E nesse instante nós iremos então entoar canções de louvores ao nosso Deus. E aqueles irmãos que vieram preparados para os seus dízimos e ofertas também poderão ser depositados. Aqueles que nos visitam, também nós sempre dizemos isso, né, Marcelo? Não se constrange, porque esse é um ato dos membros da igreja. Mas se aqueles que nos visitam quiserem abençoar a igreja também com a sua oferta, com o seu dízimo, fiquem à vontade, tá? Aqueles que desejam fazer Pix, o nosso QR Code está lá. Graça e paz, irmãos. Estava tudo desligado ali. E aí, irmãos, como vocês passaram a semana? Tudo bem? Só na paz do Senhor?
A Denise não passou muito bem essa semana, né? Ela falou hoje de manhã que depois da semana passada da igreja, disse que veio um turbilhão de coisas. Vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar me me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, irmãos, amém. Graça pela mão do nosso Senhor, né, por nós. Deus é bom, nós.
irmãos. Irmãos, quando eu e você esquecemos do Evangelho, irmãos, nós ficamos dependentes do sorriso do mundo, sabia? Toda vez que eu e você se esquecermos do Evangelho, tudo que está lá acontecendo, eles tomam o tempo da nossa mente. É o que mostra para nós, né? O sorriso do mundo, ele é atraente aos nossos olhos, né, irmãos? Por isso que nós temos que estar sempre com o Evangelho. Esse hino aqui é um hino maravilhoso, de conta de uma mulher samaritana que encontrou Jesus. E a história é daquelas histórias, se você parar para ler a Bíblia e colocar tipo um contexto poético, vai fazer você analisar isso de uma outra forma, sabia? Porque há uma discussão entre Jesus e essa mulher de uma forma tão sublime que parece que é uma poesia que que Jesus vai conversando com a mulher samaritana. E você sabia que ela é a primeira missionária de todos? Foi ela? Ela é a primeira missionária, sabia? Na Bíblia. É o relato do primeiro missionário, porque ela escutou o Evangelho e ela foi lá no seu povo e falou assim, ó, lembra daquele cara que estão falando de um cara que ia vir, o profeta, enfim. Ó, encontrei ele, vamos lá todo mundo. E foi e levou todo mundo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Então, os irmãos podem se sentarem. Vamos convidar aqui o pastor Marcelo. Nós estaremos então agora convidados à edificação. Seremos edificados pela pregação da palavra. E que Deus possa usar o Marcelo para nos trazer a sua mensagem nesta noite. Chamar as crianças aqui à frente. Vamos. As crianças e a professora. Oi, aqui. Obrigado. Vamos orar pela vida delas, para que elas possam
se preparar para aprender a palavra e conduzir a palavra para a vida delas, né? Agradecer a Rita, né, que se dispôs. Hoje seria a Denise, mas ela hoje não haveria condições dela aplicar estudo com as crianças, né? Então que vocês possam aprender bastante com a Rita, tá bom? Vamos orar pela vida de vocês. Pai, eu quero te pedir mais uma vez por estas crianças, para que elas possam, Senhor, aprender a sua verdade, a sua palavra, Pai. Assim como nós fazemos aqui no púlpito, que elas possam também aprender. Pai, e usa a nossa professora, Pai, para que possa ser usada pelo Espírito Santo, para alcançar, Pai, falar os corações delas, Senhor, e falar as suas verdades, a palavra verdadeira, Pai, porque aqui nós prezamos, Senhor, falar aquilo que é vivo, que é a sua verdade e a sua palavra. Assim eu quero te pedir, no nome santo de Jesus, amém. Crianças, vocês podem ir. Mais uma vez, quero saudar a igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de ter cumprimentado todos na entrada, gostaria de novamente trazer alguns recados e alguns agradecimentos. Semana passada nós tivemos a celebração do aniversário de 30 anos da nossa igreja, que foi uma bênção. Os irmãos participaram, os irmãos louvaram, os irmãos viram alguma coisa do nosso projeto para o futuro da igreja. O som, se estiver picotando, irmão, avisa que eu troco o microfone, tá? E agradecer a presença de todos. Também quero agradecer a presença da nossa visitante, tá? Sulamita, tá? Lá de Registro, correto? Seja bem-vinda, tá? Que a sua visita à cidade seja uma bênção. Que os irmãos, ao final, possam cumprimentá-la. E como eu digo sempre, tá? Faça ela se sentir querida para ela voltar outras vezes, tá bom? Meus irmãos, nós, durante a nossa semana, nós temos as nossas atividades, o nosso estudo bíblico às quartas-feiras, a nossa reunião de oração também. Temos a nossa atividade no sábado pela manhã com as crianças, está sendo uma bênção, né, Ivan? Hein? O sábado à tarde aqui no templo com as crianças. E no domingo pela manhã o nosso estudo bíblico e o domingo às 19 a nossa... Oi? E a reunião das mulheres às terças-feiras, né? Você está me fazendo um sinal de número 3 e eu estou tentando entender. Mas o sinal de terça. Né? Mas, brincadeiras à parte, tem a reunião das mulheres, que também tem sido uma bênção para a nossa igreja. Né? Agradecer a presença de todos, agradecer a nossa equipe de louvor, pelo louvor que eles conduziram no sábado, no domingo. Parabéns, viu? Muito bom. Saulão continua dessa forma, sempre trazendo a mensagem sobre o louvor, sobre o hino que está sendo tocado. Isso é uma bênção, a gente aprende muito mais. Meus irmãos, nossos estudos dessa semana foram feitos na quarta-feira sobre Oséias, o profeta Oséias. Às vezes a gente sabe pouco dos profetas menores. Às vezes nós sabemos poucas informações, porque às vezes a gente passa, olha, o texto é pouco texto e a gente quer ver outros textos. E Oséias trata uma coisa muito importante para nós. Muito importante para a nossa igreja. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos nessa minha introdutória. Cristo pode amar uma noiva tão imperfeita? Reflita um pouco. Porque nós, como igreja, nós somos a noiva imperfeita.
Oséias trabalha isso com o povo. Oséias vem falar para o povo justamente sobre isso. E nós aprendemos. E aí eu pergunto novamente: como Cristo tem um amor tão imenso por uma noiva tão imperfeita? O povo erra. E erra pelas próprias vontades, querendo a satisfação própria. Meus irmãos, essa passagem de Oséias nos dá uma coisa muito importante. E às vezes a gente se apega nessa passagem para falar sobre o Gomer, quem ela era, o que ela fazia, por que fazia, por que não fazia. Mas você já parou para prestar atenção que o texto ali não vem colocar isso como ponto central? O ponto central ali não é a prostituição de Gomer. A base central ali é o povo infiel, de um Deus fiel, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador. E nós, como povo, como membros da igreja, como pessoas que falam de Cristo, nós falamos de Cristo o tempo todo, mas nós falhamos tanto. E esse exemplo de Oséias vem calhar bem com o momento em que vive hoje o mundo atual e as igrejas de hoje. E como nós nos conduzimos. Se nós formos fazer um paralelo a isso, nós vamos pegar um texto lá do apóstolo Paulo, de Efésios 5, 25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós precisamos ser a noiva perfeita, mas nós somos imperfeitos. Mas temos um Deus que não olha os nossos defeitos, nos ama a si mesmo e nos salva. Hoje nós vamos falar da prostituição espiritual do povo, da nossa prostituição, da nossa satisfação pessoal, do nosso desejo carnal. Vamos falar de um amor fiel, de um Deus soberano. E o amor fiel que redime a sua noiva. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los para abrir o texto bíblico de Oséias, profeta Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui o povo castigarei pelo sangue de Jezreel e a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado e a desfavorecida, concebeu a Deus e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. O filho de Judá e os filhos de Israel se congregarão. E constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Pai, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, para nos acompanhar nesse momento, nessa mensagem, falando aos nossos corações, Senhor. Assim como no momento que eu estava preparando esse estudo, o Senhor também falou ao meu coração, fala aos corações de cada um de nós, Pai. Mas, Senhor, nos alcança também a mim, Pai, para que eu possa humildemente transmitir a sua mensagem, Pai. Assim como ela é assim como Cristo queria que ela chegasse a cada um. Assim eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. O amor fiel de Deus por uma noiva infiel. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E relembro os irmãos que durante a semana essa mensagem vai estar postada no YouTube, e os irmãos que quiserem ouvi-la de novo, quiserem compartilhá-la, só entrar no canal da nossa igreja. Meus irmãos, Oséias profetizou 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele profetizou no Reino do Norte. No estudo nós mostramos os mapas, onde mostrava o Reino do Norte, no Reino do Sul, estudamos um pouco sobre isso. Então, se você quiser informações, tá, nos procure. Porque nós temos os nossos estudos, e nos nossos estudos, muitas coisas nós detalhamos, nós refinamos. Mas, para nós termos uma ideia, Oséias, ele profetizou para um povo que estava afastado e se afastando da palavra de Deus. Estava se afastando do que Deus tinha colocado para o seu povo, do ensino de Deus sobre a vida deles. Então, com isso, muitos que já estavam afastados, e foi um tempo em que a Síria dominou o Reino do Norte, e por esse envolvimento, o povo já estava se voltando ao paganismo, estava se voltando às práticas de outras religiões. E Oséias vem falar para esse povo. Oséias vem trazer a mensagem de Deus para esse povo. Era um tempo de instabilidade política que o povo passava. Uma terra que havia prosperado, agora está entrando num momento de declínio. Ou seja, politicamente ela estava infectada, socialmente ela estava infectada e moralmente infectada. Aquele povo estava envolvido com as coisas do mundo. E achando que as coisas do mundo eram relativamente boas. Assim como nós fazemos hoje. Assim como nós nos entregamos às nossas paixões, às coisas que estão primeiro, as coisas do mundo, em detrimento das coisas de Deus. Então, meus irmãos, isso aqui é um alerta que nós temos para que nós possamos nos afastar dessas coisas pecaminosas, dessas coisas que nos tiram e nos colocam distantes do Senhor. Porque senão nós vamos voltar a um povo, assim como o povo assírio dominou o Reino do Norte, nós estamos vivendo da mesma forma. Longe do Senhor, envolvidos por um povo e por algumas questões que não são de Deus, e colocando Deus em segundo plano. E Deus vem tratar o povo através do Oséias, através do profeta. E de que forma que ele faz isso? Veja só, Deus chama Oséias e fala assim, olha, você vai lá e vai casar com uma mulher de prostituição. Uma mulher envolvida com uma prática cultual. Ela ali supostamente era uma prostituta cultual. Porque nós vemos que ela é dado a questão familiar, é dado o nome do pai.
seu nome. E quando a mulher era uma mulher da vida, como nós falamos, ela, primeira coisa que é tirada é o nome dela. Nós vemos isso em algumas passagens. Lá na frente, tá? Nós vamos ver uma outra situação sobre Gomer, mas veja só, quando levam a mulher com prática de adultério para apresentar a Jesus, não cita o nome dela. Por quê? Quando a mulher era envolvida com essas práticas, ela perdia a sua condição familiar. Lembre-se que para o povo judeu o nome era muito importante. Como hoje para nós o nome também é importante. Se não fosse assim, nós não nos preocuparíamos quando o nosso nome vai para uma restrição, quando nós atrasamos uma conta. Isso é a preocupação que nós também temos com o nome. Mas a prática aqui é que o nome era necessário para uma vida social. Quem tinha nome tinha uma vida social. Então, a mensagem, meus irmãos, ela é uma mensagem de juízo para o povo. Através do exemplo de Oséias, Deus está trazendo uma mensagem de juízo. E aí eu digo para todos, quanto nós nos preocupamos, quem é, como está fazendo, o que está fazendo, preocupar com a nossa vida com Deus. Por isso nós lemos a passagem de Oséias. Está oscilando o som? Não? Por isso que nós nos preocupamos com a passagem de Oséias, e nós queremos saber quem é Gomer, o que ela fez, por que ele fez isso. Assim, e o povo? E a mensagem para o povo? E a mensagem do que nós estamos fazendo? E a mensagem dos nossos desejos que nós estamos colocando à frente da vontade do Senhor? Então, meus irmãos, Israel se prostituía espiritualmente, Israel estava afastado, envolvido com outros deuses, mas Deus, fiel, que ama a sua noiva, que ama o seu povo, os defeitos, que não olha as falhas, perdoa esse povo e caminha com ele. Independente do que ele faça, independente das circunstâncias. Porque se Deus fosse olhar para a nossa vida, nós jamais mereceríamos a salvação. E mesmo diante dos nossos erros, Ele nos salva, Ele nos escolheu, Ele não olha o seu defeito, Ele olha para você como filho amado dEle. E nós somos esse povo. Nós somos a noiva. Lembre-se que a noiva, quando vai se preparar para o casamento, ela se arruma, ela se organiza, ela se prepara. E como é que nós estamos fazendo isso? Se nós não vamos para os estudos bíblicos, se nós não evangelizamos, se nós não oramos, se nós não estudamos a palavra, se nós não participamos do culto, se nós não louvamos, como que nós queremos ser um povo fiel? Como que nós queremos ter um Deus fiel? Nós não conseguimos realizar o mínimo. O texto bíblico diz que aquilo que nós fazemos é trapo de imundícia, ou seja, não vale nada. Porque nós achamos que estamos fazendo muito e na realidade não estamos fazendo absolutamente nada. Então, meus irmãos, eu queria tratar com vocês hoje um Deus que continua oferecendo o perdão e a restauração para nós. Basta que nós olhemos para Ele. Basta que nós nos voltemos para Ele. E o primeiro ponto aqui é a questão da prostituição espiritual. Assim como nós vimos lá em Oséias 1, no versículo 2, vai, toma mulher de prostituição, terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele não estava fazendo isso para punir Oséias, ele estava fazendo isso para mostrar que o povo era um povo voltado para as coisas do mundo. Era um povo que se envolvia com as coisas do mundo. Mas Deus.
Gomer, ela foi infiel. Ela era uma mulher de prostituições. Sim. Mas olha o exemplo de Gomer com o povo de Deus. O quanto que nós somos infiéis. O quanto que nós não fazemos aquilo que é certo. O quanto que nós traímos, e vou ser bastante honesto com os irmãos, quanto que nós traímos a Deus. O quanto que nós colocamos as outras coisas, colocamos o mundo à frente das coisas de Deus. As nossas vontades. A mulher de prostituição, que é dito aqui, é justamente porque ela faz a sua vontade, ela quer a satisfação da sua carne, ela quer a satisfação das coisas que não são de Deus. E nós fazemos isso muitas vezes. O povo estava se voltando a ídolos, estava voltado aos ídolos. E aí eu quero perguntar para os irmãos, quais são os seus ídolos hoje? Quais são os seus ídolos? Suas finanças? Seu trabalho? Sua família? Seu filho? Conheço pessoas que terminaram relacionamentos de 40 anos por causa do filho. E olha que não era um pai violento, simplesmente não fez a vontade do filho. E a mulher, o que fez? Falou assim, não, com meu filho não. O ídolo dela estava ali. Quantos ídolos nós estamos tendo? Quais são os nossos ídolos que nos impedem de participar das nossas atividades? Quais os nossos ídolos que nos deixam longe da igreja, longe do evangelho, longe da pregação, longe das missões? Quais são os nossos ídolos? Meus irmãos, quando nós estamos falando dessa passagem de Oséias, nós estamos vendo que existem ídolos no meio do povo de Deus. É difícil nós pensarmos o contrário, mas nós sabemos que muitas vezes nós nos afastamos das coisas de Deus pelos nossos desejos carnais. Olha, o nosso descanso, o meu descanso, eu preciso descansar. Não que você não precise descansar. Mas e Deus? Você acha que você tem direito ao seu descanso? Por um Deus que te ama de uma forma que você não tem como nem sequer imaginar, diante dos seus erros. Quantos pecados você cometeu hoje? Reflita, quantos pecados você cometeu hoje? Deus os perdoa, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Então, meu irmão, minha irmã, não é apenas a nós falarmos aqui sobre Gomer ou Oséias, dele caminhar ou não com uma prostituta, mas aqui é sobre o povo de Deus. Nós estamos aqui falando de 700 anos antes da vinda de Cristo. Algo que já apontava para o Messias. Nós estamos quase há 3.000 anos cometendo os mesmos erros. Nos prostituindo. Essa é a palavra. É forte, né? É forte. Mas o que Paulo fala? A palavra pode ser dura, pode ser pesada. Mas ela também é necessária. Para que nós possamos aprender. Para que nós possamos entender aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos um exemplo que a gente pode dar. Quando nós estamos mais afastados de Deus, mais envolvidos com as nossas idolatrias, nós fazemos exatamente como o Êxodo capítulo 32. Quando nós precisamos, nós fazemos um bezerro de ouro. Nós colocamos algo à frente de Deus.
O povo, quando se viu afastado de Deus, longe de Deus, precisando de Deus, o que que ele faz? Ele faz um bezerro de ouro, porque ele quer um Deus perto dele, que ele possa apalpar, que ele possa pegar, ou seja, a sua fé está destruída. O seu desejo está destruído, porque ele está voltado para um algo que não é Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos que nós adentramos nessa situação da idolatria, das nossas coisas, da nossa vida, nós estamos sendo prostitutos, assim como Gomer. Gomer é um exemplo que nós temos. Gomer é o exemplo de um povo que se voltou para as coisas da vida e deixou Deus de lado. Nós estamos vivendo desta forma, nós estamos sendo esse povo. Perdão, meus irmãos, falar dessa forma, mas nós somos as Gomers de hoje. Porque nós estamos voltados para tantas outras coisas. E nós dependemos do profeta vir aqui, falar com os irmãos. Não estou me colocando como profeta. A palavra de Oséias vem mostrar isso para nós. De um povo que está se afastando dele. De um povo que está vivendo de forma infiel. O que você faz diante da sua infidelidade a Deus? Você já pensou? E se você precisar de Deus, o que você vai fazer? Não me diga que você vai fazer um bezerro. Não me diga que você vai estar voltando, ao êxodo. Deus poderia abandonar o seu povo, mas não abandona. Porque Ele ama o seu povo. Porque Ele escolheu o seu povo. Ou seja, Deus nos escolheu, mas nós erramos, nós pecamos a todo tempo. Deus nos responde com amor soberano. Deus nos responde com algo que nós sequer entendemos. Um amor, o amor que Cristo teve por nós. Um amor fiel e soberano. E aqui eu entro agora no nosso segundo ponto. O amor fiel e soberano de Deus. Apesar da prostituição espiritual que nós temos, Deus faz uma promessa extraordinária para a nossa vida. Abra o texto lá, de Oséias 2, 19. Oséias 2, 19. Só um instantinho que... Consegue projetar lá, meu irmão? Oséias 2, 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor dessa forma. Nós precisamos conhecer um Senhor, um Deus soberano, que cuida de nós. Um Deus que vê que nós temos uma graça imerecida e mesmo assim Ele nos ama. Essa graça imerecida, nós não merecemos nada disso, mas nós temos um Deus com um amor tão grande que Ele nos acolhe. Ele nos pega nos braços. Nós como igreja, nós somos o povo de Deus. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. E como é que Ele trata, como é que Ele cuida? Ele nos ama. E o Deus que nos ama, o Deus que ama a sua noiva, o Deus que cuida da sua noiva, o Deus que caminha com a sua noiva, Ele perdoa, não importa qual seja o erro, porque o amor é divino. Simples assim, o amor é divino. E se o amor não é de Deus, nós não temos amor, e se nós não temos amor, nós não somos de Deus. Nós encontramos uma graça soberana de Deus.
mesmo não merecendo. A misericórdia de Deus renova a aliança do seu povo. A misericórdia de Deus nos renova, nos coloca de novo no caminho dele, nos coloca de novo junto com ele. É assim que ele trata a noiva. É assim que ele trata, porque ele perdoa por amor. Não importa a sua fidelidade. Deus te ama, Deus vai te perdoar. Mas é preciso que você volte para os caminhos dele. Paulo fala lá em Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não é porque você quer, não é pela sua vontade, é pela misericórdia de Deus. É pelo que Deus faz para a sua vida. É pelo amor que Ele tem sobre a sua vida. E se nós formos infiéis, nós não alcançaremos a Deus. Mas tem um detalhe: Ele permanece fiel. Se você é infiel, Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel. E será fiel até o fim dos tempos. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. E se a palavra está escrita, a palavra é verdadeira, a palavra é clara, a palavra é inspirada por Deus, é o próprio Deus dizendo: não importa a sua fidelidade, eu sou fiel, porque eu não mudo. Eu sou imutável, eu sou soberano. Eu não mudo. Eu te escolhi, eu quero você comigo. Mas tem disciplina. Mas tem coisas para se passar. E aí que entra nós pedirmos a misericórdia de Deus. Deus fala de um Israel, lá em Oséias, no capítulo 11, durante o capítulo todo, quando Israel era menino, eu amei, mas quanto mais eu amava, tanto mais se iam. Quanto mais Deus nos ama, mais o povo tenta se afastar dele. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus e não nos afastar, nos voltarmos para Ele. Porque se Ele tem esse amor todo por nós, por que nós queremos nos afastar? É um excesso de confiança? Então faça o contrário, tenha o excesso de fé. Ele está cuidando de você, Ele está preparando você, Ele está sustentando você, Ele está te dando a providência, o cuidado e principalmente o amor. Então, meu irmão, minha irmã, a fidelidade de Deus é maior que a nossa vida, é maior que qualquer coisa, porque nós somos infiéis, nós somos imperfeitos. E como esse amor se manifesta? Como esse amor se apresenta para nós? Isso nos leva agora ao terceiro ponto. A figura do nosso Deus que redime a sua noiva. E no terceiro ponto, então, nós temos o noivo fiel que redime a sua noiva. Oséias 3, 1, 2. Um Deus que ordena novamente ao profeta que ele vá, procure a mulher e case de novo com ela. Pelos textos, se nós formos acompanhar os textos, ele havia se separado dela, mas Deus fala: volta lá e casa de novo com ela. Para você ver que você precisa perdoar, para você mostrar para o povo que o povo será perdoado, que o povo será redimido. O povo precisa aprender isso. Vai outra vez. Amo a mulher amada de seu amigo e adúltera.
aqui já não cita o nome dela. Supostamente ela já tinha perdido a sua condição, tá, de uma prostituta cultual, e agora ela está voltada para o mundo. Não se cita mais o nome dela, mas existe aqui o perdão. Isso leva a crer que nós, não importa quem quer que seja, o que quer que você faça, Deus nos perdoa. Cristo é o noivo que ama a sua noiva. Ele comprou e pagou um preço por nós. Assim como Oséias foi lá e pagou o preço pela mulher. Quando nós resgatamos, quando nós somos resgatados por Deus, significa que Ele pagou um preço por nós. E o preço foi Cristo na cruz. O preço foi Ele se dar por nós, para nos libertar de todos os nossos pecados, os nossos erros. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos cuida. E que se deu por nós, que pagou um alto preço. Assim como nós cantamos todo o final da nossa ceia, um alto preço, um preço que nós não conseguimos sequer imaginar, porque foi a nossa vida, a nossa salvação para o reino. Um preço que nós não conseguimos imaginar. Um resgatador. Como Boaz resgata Ruth, os irmãos sabem da história. Ruth, viúva, com a sua sogra também viúva, voltam para sua terra. Ali elas seriam rejeitadas pelo povo, iam passar miséria. Ruth vai, começa a fazer colheita das sobras. Conhece Boaz, o resgatador. Quem é o resgatador? É aquele que vem e paga um preço pela sua vida, para estar com você. Jesus é o nosso resgatador. Ele pagou o preço por nós. Ele deu sua vida por nós. Se você saísse agora aqui, chegasse ali na rua, e viesse um carro em alta velocidade, e alguém pulasse com você e salvasse você, você ia falar, olha, salvou minha vida. Você ia ser grato por essa pessoa, não seria? Com certeza seria. Como que você não é grato por Cristo que se deu na cruz, que verteu o seu sangue por você? Como que você não consegue ser grato a um Deus que deu a sua vida? Que veio em forma de homem, sendo Deus, se humilhou a ponto de estar com você, para poder te salvar, para poder te abrir o reino. Nós precisamos ter essa gratidão. Por um Deus que nos perdoou, por um Deus que nos redime, por um Deus que nos comprou. Assim como Gomer, meus irmãos, todos nós somos naturalmente infiéis. Mas nós precisamos mudar isso. Porque nós não podemos, nós, como pessoas, nos salvar. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos dEle. Ele já nos deu a salvação. Mas nos dá o perdão em Cristo Jesus, o noivo. A nossa segurança não está na nossa vida, nos nossos desejos, na nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. Ele que é fiel conosco. Nós somos pecadores, nós vamos tropeçar sim algumas vezes, mas Ele vai nos tratar e nos redimir a todo tempo. A igreja, ela é chamada para viver como a noiva de Cristo. A igreja é chamada para se apresentar como a noiva. E eu tenho certeza que as mulheres sabem até muito melhor do que nós, os homens.
no momento de preparação para o casamento, ela se arruma de uma forma como ela nunca se arrumou antes. Para se apresentar ao noivo. Você está se preparando para se apresentar ao noivo? Você está se preparando para se apresentar para o noivo? Linda, maravilhosa, pomposa. Então, se você está se preparando, se volte ainda mais para a palavra. Se prepare ainda mais. Uma noiva, cada vez mais, ela pode ficar bonita. Se você olhar ela de manhã, ela está de uma forma, se olhar à tarde, ela está de outra. Mas na hora do casamento, ela está linda. Confesso que tem algumas que a gente vê a foto hoje e acha que não é a mesma pessoa. Mas nós precisamos nos preparar assim. Não para ser uma pessoa diferente, mas nos preparar ao extremo. Para no dia de nos apresentar ao noivo, nós estarmos ali, tá de uma forma que ele possa olhar e falar assim, olha só, se preparou como deveria. Se preparou como precisava ser feito. 1 João diz, 1 João 3,3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A nossa fidelidade, irmãos, não é para conquistar o amor de Cristo, mas é a resposta ao amor que nós já recebemos. Queria concluir, meus irmãos, dizendo que esse casamento de Oséias não é um drama humano. Não é só uma historinha. É o retrato divino da história da salvação do povo de Deus. É a nossa história. É a história que nós precisamos preparar para nos apresentar a Ele. Nós somos infiéis, inclinados às idolatrias, inclinados às coisas, aos desejos do nosso coração. Mas Deus é o esposo fiel que nos busca, nos resgata, que vai lá e nos recolhe. Cristo, meus irmãos, é o noivo perfeito de um povo imperfeito. Mas Ele nos perdoa, Ele nos redime. Ele nos dá uma esperança de eternidade. Que nós possamos proclamar essa confiança. Que nós possamos ver a fidelidade de Deus sobre a nossa vida, triunfando sobre a nossa infidelidade, triunfando sobre a nossa vida pecaminosa, triunfando sobre os nossos desejos, e que nós possamos trocar esses desejos pela vontade do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, meus irmãos, entendendo que nós precisamos ser mais fiéis, porque nós ainda somos um povo infiel. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, está se sentindo distante, se essa mensagem em algum ponto tocou em você, é justamente ali que você precisa melhorar. No estudo da palavra, na oração, na dedicação a Cristo, no envolvimento com a igreja, no evangelismo com pessoas. É o momento para você retomar a sua vida, uma vida de fidelidade com o nosso Senhor. Porque Ele é fiel para nos amar. Diante dos nossos erros, quanto mais na eternidade. Que nós possamos sair daqui entendendo a perfeição de Cristo sobre a nossa vida. Amém? Pai, quero mais uma vez, Senhor, te pedir e te agradecer pela nossa igreja. Te pedir e te agradecer, Senhor, pela palavra lida. Fala, Pai, aos nossos corações, para que nós nos tornemos, Pai, mais voltados para Ti, fiéis, Senhor, para caminhar contigo a todo tempo.
Eu quero te pedir, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. E nos dá, Pai, uma semana abençoada. Eu quero te pedir, no nome santo de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a estarem de pé, vamos fazer a oração final. Lembrar os irmãos que não puderam participar das nossas celebrações. Eu editei uma apresentação em PowerPoint. Eu vou transformar ela para vídeo e vou publicar ela no nosso YouTube, né? Alguns irmãos me pediram, né? Só peço um pouquinho de paciência, essa semana estarei preparando, ok? E relembrando as nossas atividades durante a semana, na terça, na quarta, no sábado e no domingo pela manhã. E a nossa pastoral está no boletim que eu passei no grupo da igreja. Então, aqueles que quiserem e não receberam, me procurem. Tá bom? Vamos encerrar com a última oração. Amado, querido Deus, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, a nossa igreja, os nossos irmãos. Nos dá, Pai, uma semana abençoada, Senhor. E que as lutas, as batalhas que nós tivemos, Pai, durante essa semana, Pai, que nós possamos ver também com gratidão. Porque nós sabemos, Pai, que isso é um reflexo de tudo aquilo que nós fizemos, Pai. E o inimigo se levantou, Senhor, para tentar nos derrubar, Pai. E que nós possamos estar mais fortalecidos. Pai, essa semana não foi fácil. A maioria dos irmãos da igreja passaram por problemas, Senhor. O inimigo se levantou, Senhor. Eu digo glória a Deus por isso, Senhor. Porque isso mostra que nós estamos no caminho. Então que nós possamos, Pai, ser mais motivados. Que nós possamos ter mais perseverança. Que nós possamos ter mais empenho, Senhor, para estar realizando ainda mais a sua obra, Senhor. Para que nós possamos afastar o inimigo da nossa vida. Pai, ele se levanta. Mas nós, Pai, nós temos Cristo Jesus, que nos dá o sustento e a força para transpassar, Pai, todos esses detalhes e cada detalhe da nossa vida. Assim eu quero te pedir e te agradecer, Pai. Pedindo por uma boa semana, Pai. Te pedindo pelos irmãos que estão nos visitando, que quando voltarem aos seus destinos, Pai, vão protegidos, Pai, sustentados pelo seu Espírito, cuidados pelos seus anjos, Pai, para que eles cheguem aos seus destinos, assim, da forma com que eles estão aqui, Pai. E nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos aqui. Em nome de Jesus, eu quero te pedir e te agradecer. Amém, amém e amém. Nosso culto está encerrado oficialmente.